O sol nascente tocava os arranha-céus do bairro da Vitória, em Salvador, enquanto Bernardo Vasconcelos ajustava sua gravata italiana diante do espelho. Seus olhos, marcados por olheiras profundas, refletiam as incontáveis noites em claro dedicadas aos negócios. Aos 45 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos da Bahia, dono de uma rede de hospitais privados que se estendia por todo o Nordeste. Do lado de fora de sua mansão, o som das ondas quebrando na praia particular misturava-se ao burburinho dos empregados que já iniciavam suas tarefas diárias. Clara, sua filha de 12 anos, ainda dormia em seu quarto decorado com todo o luxo que o dinheiro podia comprar. Bernardo olhou para o relógio. Mais uma vez não teria tempo para o café da manhã com ela. Senhor Vasconcelos, a menina Clara perguntou ontem à noite se o senhor poderia levá-la à escola hoje, disse Maria, a governanta que praticamente criara Clara desde que sua mãe partira há 5 anos. Bernardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Tenho uma reunião importante com investidores às 7h30, Maria. Peça ao motorista para levá-la, como sempre. No andar de cima, Clara acordava sozinha, como em tantas outras manhãs. Seu quarto, uma suíte maior que muitos apartamentos, estava repleto de presentes ainda nas embalagens, tentativas do pai de compensar sua ausência com bens materiais. Na mesa de cabeceira, uma foto antiga mostrava uma Clara menor, sorrindo ao lado dos pais em uma praia. Era uma das poucas lembranças que guardava de quando eram uma família completa. Enquanto se arrumava para a escola, Clara observava pela janela de seu quarto o movimento dos carros luxuosos que já começavam a circular pelo bairro nobre. Lá embora, podia ver os contornos dos bairros mais simples da cidade, um mundo completamente diferente do seu, que só conhecia através das janelas do carro blindado que a levava para todos os lugares. Do outro lado da cidade, no bairro do subúrbio ferroviário, Caio Santos acordava antes do sol nascer. Aos 13 anos, já carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar no sustento da casa. Sua avó, Dona Zuleide, estava sentada na pequena cozinha, preparando um café ralo com o pouco que tinham. Meu filho não precisa ir hoje, disse Dona Zuleide, entre acessos de tosse. Está chovendo muito. Caio sorriu, ajeitando a camiseta surrada que usava. Preciso sim, vó. Os remédios da senhora estão quase acabando. E o material reciclável rende mais depois da chuva. A casa simples de 2 cômodos mal protegia da chuva que caía, mas estava sempre impecavelmente limpa, graças aos esforços de Dona Zuleide. Nas paredes, algumas fotos antigas mostravam os pais de Caio que ele mal chegara a conhecer. Havia também seus boletins escolares, todos com notas exemplares, motivo de orgulho para sua avó. Enquanto isso, no escritório luxuoso no centro empresarial, Bernardo conduzia sua reunião matinal com a eficiência de uma máquina bem calibrada. Números, gráficos e projeções dançavam nas telas das apresentações, enquanto ele negociava a compra de mais um hospital para sua rede. Senhores, o mercado da saúde privada é como qualquer outro, explicava com a convicção de quem conhecia bem o assunto. Não há espaço para sentimentalismos. Eficiência e lucro são as palavras-chave. Em sua mesa, uma notificação piscava no celular. A escola de Clara tentando fazer contato. Ele ignorou como fazia com frequência. Afinal, qualquer problema poderia ser resolvido com dinheiro, pensava ele. Era assim que o mundo funcionava, não era? Naquela manhã, ninguém poderia prever que os caminhos daquela família abastada do bairro da Vitória se cruzariam com o destino de um menino humilde do subúrbio ferroviário, em uma série de eventos que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A chuva continuava caindo sobre Salvador, lavando as ruas tanto dos bairros nobres quanto das periferias, ignorando as fronteiras invisíveis que separavam esses 2 mundos tão distintos e tão próximos. Em algumas horas, essas fronteiras começariam a se dissolver, provocando uma transformação que ninguém poderia antecipar. A chuva que caía sobre Salvador começou a diminuir por volta do meio-dia, quando Clara convenceu seu motorista a fazer um desvio no caminho de volta da escola. Ela havia escutado sobre um novo parque ecológico próximo ao subúrbio ferroviário e, movida por uma curiosidade que seu pai jamais aprovaria,
insistiu para conhecer o local. Senhorita Clara, seu pai foi muito claro sobre os lugares permitidos, argumentou o motorista, mas acabou cedendo ao ver a tristeza nos olhos da menina. Só 15 minutos, está bem. O parque estava praticamente vazio devido à chuva recente. Clara, maravilhada com a liberdade momentânea, caminhava próxima a um riacho que cortava a área. A água, aumentada pela chuva, corria com força entre as pedras. Do outro lado do parque, Caio recolhia materiais recicláveis que a enchente havia trazido. Foi quando tudo aconteceu. Clara, ao tentar fotografar uma borboleta azul com seu celular último modelo, desequilibrou-se na margem escorregadia do riacho. Em questão de segundos foi arrastada pela correnteza, que estava mais forte do que aparentava. O grito de Clara cortou o ar, chamando a atenção de Caio, que não hesitou por um segundo. Mesmo sabendo que era arriscado, ele pulou na água, usando seu conhecimento do local e sua experiência de quem cresceu brincando nos riachos da região. Com habilidade, conseguiu alcançar Clara e guiá-la até uma parte mais rasa, onde ambos conseguiram sair da água. "Você está bem?" perguntou Caio enquanto Clara tossia, ainda assustada. O motorista, que havia se distraído com uma ligação importante, correu em direção a eles ao perceber o que havia acontecido. Clara, encharcada e tremendo, olhava para seu salvador com uma mistura de gratidão e curiosidade. "Qual é seu nome?" ela perguntou, enquanto o motorista a envolvia com seu paletó. "Caio Santos", respondeu ele, torcendo sua camiseta molhada. "Moro aqui perto." O motorista, desesperado com a possibilidade de perder seu emprego, já acionava Bernardo Vasconcelos. Em menos de 20 minutos, uma pequena frota de carros luxuosos invadia o parque ecológico, com Bernardo saltando do primeiro veículo antes mesmo que este parasse completamente. "Clara!" ele gritou, abraçando a filha com uma intensidade que há muito não demonstrava. Depois, virando-se para Caio, sua expressão mudou para uma mistura de gratidão e desconforto. Você salvou minha filha?" Caio apenas assentiu, constrangido com toda aquela atenção. Seu olhar alternava entre os carros luxuosos e sua sacola de materiais recicláveis, agora esquecida próxima ao riacho. "Quanto você quer?" Bernardo perguntou, já sacando seu talão de cheques. "Nome um valor, qualquer valor." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Caio, o menino que mal tinha o que comer em casa, que precisava dos remédios para sua avó, olhou nos olhos de Bernardo e disse algo que mudaria o curso de todas aquelas vidas. "Eu não quero dinheiro, senhor, mas tem uma coisa que o senhor poderia fazer por mim." Bernardo franziu a testa, guardando o talão de cheques. Clara observava a cena com interesse renovado, ainda envolta no paletó do motorista. "E o que seria?" perguntou Bernardo, sua voz traindo sua confusão diante daquela recusa incomum. "Passe um dia aqui no meu bairro. Só um dia. Quero que o senhor veja como a gente vive, como a gente encontra alegria, mesmo tendo tão pouco." O pedido pegou todos de surpresa. Os seguranças se entreolharam. O motorista tentou esconder um sorriso e Clara olhou para seu pai com expectativa. Bernardo Vasconcelos, o homem que comandava um império da saúde, que estava acostumado a resolver tudo com dinheiro, encontrava-se completamente desarmado diante daquele pedido simples e ao mesmo tempo tão complexo. A resposta de Bernardo para aquele pedido inusitado ficou suspensa no ar, como as últimas gotas de chuva que ainda caíam sobre Salvador. Naquele momento, ninguém poderia imaginar como aquele encontro improvável entre dois mundos tão diferentes estava prestes a desencadear uma série de eventos que transformariam profundamente a vida de todos os envolvidos. Bernardo Vasconcelos passou a noite em claro, o pedido de Caio ecoando em sua mente. Sentado em seu escritório particular, com vista para a Baía de Todos os Santos, ele tentava entender por que aquele simples pedido o perturbava tanto. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de trabalho, mas pela primeira vez em anos, ele as ignorava. Clara, ainda impressionada com os eventos do dia anterior, entrou no escritório usando seu pijama de seda. "Pai, você vai aceitar o convite do Caio, não vai?" Ele olhou para a filha, notando como seus olhos brilhavam de uma maneira que há muito não via. Era o mesmo brilho que sua esposa tinha quando falava sobre ajudar os outros.
antes de partir. É complicado, Clara. Tenho muitas responsabilidades, reuniões. O senhor sempre tem, ela respondeu, com uma sabedoria além de seus anos. Mas ele salvou minha vida, pai. E não quis nada em troca, só um pouco do seu tempo. Na manhã seguinte, para surpresa de todos seus assessores, Bernardo cancelou todos os compromissos. Vestindo o jeans mais simples que encontrou, ainda assim uma peça de grife, dirigiu-se ao subúrbio ferroviário. Clara insistiu em acompanhá-lo, animada com a aventura em comum. Caio os esperava na entrada do bairro, seu sorriso iluminando o rosto ao vê-los chegando. O senhor veio mesmo e trouxe a Clara. O primeiro choque de Bernardo foi o estado das ruas. Seu carro importado mal conseguia passar pelos buracos e valas. Casas simples se amontoavam nas encostas, algumas parecendo desafiar a gravidade. Mas o que mais o impressionou foram os sorrisos. Em cada esquina, pessoas se cumprimentavam, crianças brincavam, vizinhos compartilhavam o pouco que tinham. Ali é minha escola. Caio apontou para um prédio simples. Só funciona de manhã porque à tarde chove muito e o teto tem goteiras. Mas a professora Rosa às vezes fica depois da aula para ajudar quem tem dificuldade. Dona Zuleide os recebeu em sua casa com café passado na hora e beiju de tapioca. A simplicidade do lugar contrastava com o cuidado com que tudo era mantido. Na parede, os boletins escolares de Caio e alguns recortes de jornal sobre projetos comunitários chamaram a atenção de Bernardo. Caio sempre foi um menino especial, Dona Zuleide falou entre acessos de tosse. Mesmo depois que perdemos seus pais, ele nunca perdeu a esperança. Trabalha duro e estuda mais ainda. Sonha em ser médico um dia. Clara, que nunca havia estado em um ambiente tão simples, ficou fascinada com a forma como Dona Zuleide transformava ingredientes básicos em pratos deliciosos. A senhora poderia me ensinar a fazer beiju? Durante o dia, Bernardo conheceu histórias que jamais imaginara existir. Viu como a comunidade se unia para construir uma biblioteca improvisada, usando livros doados e prateleiras feitas de caixotes. Conheceu seu Jerônimo, que consertava gratuitamente os equipamentos eletrônicos dos vizinhos, e Dona Marlene, que cuidava das crianças da rua enquanto as mães trabalhavam. O senhor está vendo aquele terreno ali? Caio apontou para um espaço vazio entre as casas. A gente sonha em construir uma biblioteca de verdade um dia, com computadores para as crianças poderem estudar. Mas por enquanto, a gente se vira com o que tem. Bernardo observava tudo com olhos cada vez mais abertos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo se mexer dentro dele. Não era pena, como imaginara que sentiria. Era admiração. Admiração pela resiliência, pela solidariedade, pela capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples. O sol começava a se pôr quando Caio os levou ao último lugar do tour, o alto de uma colina, com vista para toda Salvador. De um lado, os prédios luxuosos onde Bernardo vivia, do outro, a simplicidade do subúrbio. Duas realidades tão próximas e tão distantes. Sabe, seu Bernardo, Caio falou enquanto o vento baiano bagunçava seus cabelos. A gente não tem muito, mas tem uns aos outros. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Clara segurou a mão do pai, e Bernardo percebeu que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de compreensão. Em um único dia, aquele menino de 13 anos havia lhe ensinado mais sobre vida e felicidade do que todos seus anos de experiência nos negócios. Na semana seguinte à visita ao subúrbio ferroviário, a mansão dos Vasconcelos começou a passar por mudanças sutis, mas significativas. Pela primeira vez em anos, Bernardo acordava mais cedo para tomar café da manhã com Clara. As conversas à mesa, antes praticamente inexistentes, agora fluíam naturalmente, frequentemente, voltando às experiências vividas naquele dia especial. Pai, podemos visitar Dona Zuleide e Caio de novo? Clara perguntava, enquanto brincava com seu cereal. Quero aprender mais receitas com ela. Bernardo sorriu, percebendo como sua filha parecia mais viva, mais presente. Claro que podemos. Na verdade, estive pensando em algumas coisas. Em seu escritório na empresa, uma pasta diferente agora ocupava espaço em sua mesa. Nela, rascunhos de um projeto que começava a tomar forma.
a construção de uma biblioteca comunitária no subúrbio ferroviário. Seus assessores estranharam quando ele começou a solicitar estudos sobre impacto social e desenvolvimento comunitário, áreas que nunca haviam feito parte do vocabulário empresarial de Bernardo Vasconcelos. Senhor, sobre a compra daquele hospital em Feira de Santana, começou seu assistente durante uma reunião. Vamos adiar essa negociação, Bernardo respondeu, surpreendendo a todos. Quero reavaliar nosso modelo de negócios. Talvez seja a hora de pensar em como podemos servir melhor as comunidades onde atuamos. Em casa, Clara começou a separar seus livros, roupas e brinquedos. Tem tanta coisa aqui que eu nem uso, pai. Podemos doar para as crianças do bairro do Caio? Maria, a governanta, observava as mudanças com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em anos, via seus patrões agindo como uma verdadeira família. As noites antes silenciosas agora eram preenchidas com conversas e risadas durante o jantar. Um sábado, Bernardo surpreendeu a todos ao aparecer no subúrbio ferroviário, sem aviso prévio, carregando caixas de livros no porta-malas de seu carro. Encontrou Caio ajudando alguns amigos a consertar o telhado da biblioteca improvisada. "Precisam de uma mão?" perguntou, tirando o paletó e arregaçando as mangas de sua camisa social. Os meninos se entreolharam espantados, mas logo sorriram. Ali estava um dos homens mais ricos de Salvador, aprendendo a pregar telhas com adolescentes do subúrbio. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro e logo outros moradores se juntaram ao trabalho voluntário. Dona Zuleide observava a cena de sua janela, com lágrimas nos olhos. "Deus escreve certo por linhas tortas", murmurou, vendo como seu neto havia tocado o coração daquela família de forma tão profunda. No final da tarde, enquanto compartilhavam um lanche preparado pela comunidade, Bernardo observava Clara brincando com as outras crianças. Ela parecia mais feliz, mais leve. O mesmo podia ser dito dele próprio. "Sabe, Caio", ele disse, sentando-se ao lado do menino, "aquele seu pedido foi o presente mais valioso que alguém já me deu." Caio sorriu, mas seus olhos revelavam preocupação. "Dona Zuleide piorou da tosse essa semana", ele comentou baixinho. "Os remédios estão cada vez mais caros." Bernardo sentiu algo se apertar em seu peito. Como dono de uma rede de hospitais, conhecia bem a realidade da saúde no Brasil. Mas agora, essa realidade tinha um rosto, um nome, uma história. "Amanhã mesmo, vou providenciar para que sua avó tenha o melhor tratamento possível", ele disse. "Mas não é só isso. Estive pensando em um projeto maior, algo que possa ajudar não só a Dona Zuleide, mas toda a comunidade." Os olhos de Caio brilharam. "O senhor está falando da biblioteca?" "A biblioteca é só o começo", Bernardo respondeu, um novo propósito claro em sua voz. "Mas vamos fazer isso juntos, com a participação de todos. Não quero apenas dar as coisas prontas, quero que a comunidade faça parte do processo, que seja algo construído por todos." Enquanto o sol se punha sobre Salvador, pintando o céu com tons de laranja e rosa, uma nova perspectiva de futuro começava a se desenhar. Uma perspectiva onde as fronteiras entre os diferentes mundos da cidade começavam a se dissolver, onde o valor das pessoas não era medido pelo conteúdo de suas contas bancárias, mas pela grandeza de seus corações. O projeto da biblioteca comunitária avançava rapidamente. Bernardo havia comprado o terreno vazio e contratado os melhores arquitetos de Salvador, mas com uma condição especial. Todos os projetos precisavam ser aprovados por um conselho comunitário, do qual Caio era membro júnior. Em uma tarde particularmente quente, a comunidade se reuniu no centro comunitário improvisado para discutir os planos. Dona Marlene, a senhora que cuidava das crianças, sugeriu um espaço para a contação de histórias. Seu Jerônimo propôs uma oficina de reparos de computadores. Cada sugestão era anotada cuidadosamente por Clara, que não perdia uma reunião. "Precisamos pensar em acessibilidade", argumentou Caio, surpreendendo a todos com sua maturidade. "Tem muita gente idosa no bairro que também vai querer usar a biblioteca." Bernardo observava orgulhoso como o menino se desenvolvia. Nas últimas semanas tinha providenciado o melhor tratamento médico para Dona Zuleide, que já mostrava sinais de melhora. Mas mais do que isso, estava aprendendo com cada visita ao subúrbio ferroviário.
Em sua empresa, as mudanças também eram notáveis. Pela primeira vez, Bernardo começou a implementar programas de responsabilidade social em seus hospitais. Criou um setor específico para atendimento comunitário e estabeleceu parcerias com organizações locais. "O senhor está diferente", comentou sua assistente de longa data, depois de vê-lo adiar uma reunião importante para participar de um mutirão de limpeza no subúrbio. "Estou aprendendo a ver o mundo com outros olhos", respondeu ele, sorrindo enquanto olhava para uma foto em sua mesa. Ele, Clara e Caio, cobertos de tinta depois de pintarem as paredes da futura biblioteca. Clara também passava por transformações profundas. Suas antigas amigas do colégio particular não entendiam por que ela agora preferia passar os fins de semana no subúrbio, ajudando nas obras ou aprendendo a cozinhar com Dona Zuleide. Mas ela não se importava. Pela primeira vez, sentia que fazia parte de algo maior que ela mesma. "Pai", disse ela uma noite durante o jantar, "quero fazer mais, não só pela biblioteca, mas por outras comunidades também." Bernardo olhou para sua filha com admiração. Via nela os mesmos olhos determinados de sua falecida esposa, o mesmo desejo de fazer a diferença no mundo. Na comunidade, o impacto das mudanças já era visível. Outros empresários, inspirados pelo exemplo de Bernardo, começaram a se interessar por projetos sociais na região. O pequeno projeto da biblioteca estava se transformando em um movimento maior de transformação social. Caio, por sua vez, continuava seus estudos com ainda mais dedicação. Bernardo havia descoberto seu talento para matemática e ciências e providenciou professores particulares para ajudá-lo a se preparar para o futuro sonho de medicina. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Dona Zuleide com Bernardo, enquanto observavam Caio e Clara organizando uma feira de livros no bairro. "Como duas crianças conseguiram ensinar tanto a nós, adultos." As paredes da biblioteca começavam a subir, tijolo por tijolo, mas a verdadeira construção acontecia nos corações das pessoas envolvidas. Cada dia trazia uma nova lição, uma nova perspectiva, uma nova chance de fazer a diferença. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação das primeiras estantes, Bernardo encontrou um antigo cartão postal de Salvador, em meio aos materiais de construção. De um lado, a cidade alta com seus prédios imponentes. Do outro, a cidade baixa com suas comunidades vibrantes. Aquela imagem agora tinha um novo significado para ele. "É como se a cidade estivesse nos ensinando algo", refletiu ele, compartilhando o cartão com Caio. "Que a verdadeira grandeza não está na altura dos prédios, mas na força das conexões que construímos." O menino sorriu, sua sabedoria além dos anos brilhando em seus olhos. "É que às vezes precisamos descer para poder subir de verdade, não é, seu Bernardo?" Aquela frase ficou ecoando na mente de Bernardo pelo resto do dia. Enquanto dirigia de volta para casa, com Clara adormecida no banco do passageiro, ele percebeu que sua vida havia mudado completamente. O homem que só pensava em lucros e números, agora entendia que o verdadeiro valor não podia ser medido em reais. O impacto do projeto da biblioteca começou a se espalhar além das fronteiras do subúrbio ferroviário. Jornais locais publicavam matérias sobre a iniciativa, destacando como a parceria entre um empresário e uma comunidade estava transformando realidades. Clara, agora com 13 anos, havia começado um clube de leitura com as crianças do bairro. Aos sábados, sentavam-se em círculo no terreno da construção, compartilhando histórias e sonhos. Ela descobriu que tinha um dom natural para ensinar, parecido com o de sua mãe, que havia sido professora. "Você seria uma ótima médica também", comentou Caio um dia, depois de vê-la explicando pacientemente um problema de matemática para uma criança mais nova. "Talvez", ela respondeu pensativa, "mas acho que encontrei minha vocação aqui, ajudando as pessoas a descobrirem o poder dos livros e da educação." Bernardo, observando a filha de longe, sentia seu coração se encher de orgulho. A menina tímida e solitária havia se transformado em uma jovem forte e determinada. Em casa, as conversas entre pai e filha se tornaram mais profundas, mais significativas. "Sabe, pai", disse Clara uma noite, "às vezes penso na mamãe. Acho que ela ficaria feliz em ver como estamos agora."
Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Bernardo. Sua mãe sempre soube o que era realmente importante na vida. Demorei muito para aprender essa lição. No hospital, Dona Zuleide continuava seu tratamento, mas agora com uma nova energia. As visitas regulares de Clara e Bernardo haviam se tornado um ponto alto de suas semanas. Ela compartilhava histórias de sua juventude, ensinava receitas tradicionais e, sem perceber, preenchia um vazio que existia na vida dos Vasconcelos desde a partida da matriarca da família. "O senhor já reparou como a Clara sorri mais agora?" comentou Dona Zuleide com Bernardo durante uma de suas visitas. "É como se ela tivesse encontrado uma família maior." A construção da biblioteca avançava, mas não era apenas um prédio que estava sendo erguido. Era um símbolo de transformação, de união, de esperança. As paredes que subiam carregavam as digitais de toda a comunidade, desde as crianças que ajudavam a pintar até os idosos que compartilhavam suas histórias. Caio, por sua vez, surpreendia a todos com sua dedicação aos estudos. Suas notas, já excelentes, melhoraram ainda mais com o apoio dos professores particulares providenciados por Bernardo. Mas o que mais impressionava era sua capacidade de equilibrar os estudos com seu papel na comunidade. "Quero ser mais que um médico", ele explicou durante uma reunião do conselho comunitário. "Quero ser alguém que ajuda a construir pontes entre diferentes mundos, como aprendi com vocês." A frase tocou Bernardo profundamente. Ele também havia aprendido sobre construir pontes entre o mundo corporativo e as necessidades reais das pessoas, entre o ter e o ser, entre o sucesso material e o verdadeiro significado da vida. Uma tarde, enquanto revisavam os planos para a inauguração da biblioteca, Clara fez uma sugestão que emocionou a todos. "E se dessemos à biblioteca o nome da mãe do Caio?" Ela era professora também, não era? A sugestão foi recebida com aplausos emocionados. Dona Zuleide abraçou Clara com força, lágrimas nos olhos. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, menina." Bernardo observava a cena, sentindo uma paz que há muito não experimentava. As sementes de mudança que haviam sido plantadas naquele dia fatídico, às margens do riacho, estavam crescendo, florescendo, dando frutos que ninguém poderia ter previsto. A cidade de Salvador, com seus contrastes e sua beleza única, parecia sorrir para aquela improvável união de pessoas, aquela família que se formava além dos laços de sangue. No horizonte, o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com cores que pareciam celebrar as transformações que um simples ato de bondade podia desencadear. 6 meses se passaram desde o início das obras da biblioteca. Caio, agora com 14 anos, destacava-se cada vez mais nos estudos. Suas notas excepcionais chamaram a atenção de uma escola conceituada de Salvador, que ofereceu uma bolsa integral após conhecer sua história. "Não sei se devo aceitar", confidenciou Caio a Bernardo preocupado. "É do outro lado da cidade. O transporte seria complicado. E tem avó." Bernardo, que nos últimos meses havia aprendido a escutar mais do que falar, respondeu com cautela. "E o que seu coração diz?" A resposta veio na forma de um plano elaborado pela própria comunidade. Seu Jerônimo se ofereceu para levar Caio até o ponto de ônibus todas as manhãs. Dona Marlene se dispôs a fazer companhia para Dona Zuleide durante as tardes. Era como se todo o bairro tivesse decidido apostar no futuro do menino. Na empresa de Bernardo, as mudanças também eram significativas. O empresário implementou um programa de bolsas de estudo para jovens talentos das comunidades onde seus hospitais atuavam. Suas reuniões agora incluíam não apenas números e gráficos, mas também relatórios de impacto social. "O senhor está revolucionando o mercado da saúde privada na Bahia", comentou um de seus diretores durante uma apresentação. "Estou apenas aprendendo a equilibrar lucro com propósito", respondeu Bernardo, lembrando-se do dia em que um menino recusou seu dinheiro e pediu apenas seu tempo. Clara também florescia em seu novo papel. Seu clube de leitura havia se transformado em um projeto estruturado de educação complementar, com voluntários universitários oferecendo reforço escolar para as crianças do bairro. Ela descobriu que tinha herdado não apenas a beleza de sua mãe, mas também sua vocação para o ensino. Em uma tarde particularmente especial, Caio recebeu sua primeira nota 10 em biologia na nova escola.
Ao invés de comemorar sozinho, organizou uma sessão de estudos com seus antigos colegas do bairro, compartilhando o que havia aprendido. Você tem um dom natural para ensinar, observou Clara, vendo-o explicar pacientemente o sistema circulatório usando desenhos improvisados. Dona Zuleide, cuja saúde melhorava gradualmente graças ao tratamento adequado, observava tudo com olhos marejados. Meu neto está realizando o sonho do pai dele, comentou com Bernardo. Ele também queria ser médico, sabe? Mas não teve as mesmas oportunidades. A biblioteca, agora em fase final de construção, havia se tornado muito mais que um prédio. Era um símbolo de como sonhos podiam se tornar realidade quando pessoas de diferentes realidades se uniam por um objetivo comum. Uma noite, enquanto ajudava Caio com sua lição de matemática, Bernardo recebeu uma ligação importante. Um grande grupo hospitalar internacional estava interessado em comprar sua rede de hospitais por uma soma astronômica. "O que o senhor vai fazer?" perguntou Caio, percebendo a seriedade da situação. Bernardo olhou pela janela, observando as luzes do subúrbio ferroviário brilhando ao longe. Alguns meses atrás, eu teria aceitado sem pensar 2 vezes. Mas agora sei que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro. No dia seguinte, para espanto de seus assessores, Bernardo recusou a oferta milionária. Em vez disso, anunciou a criação de uma fundação que garantiria a continuidade dos projetos sociais iniciados com a biblioteca. "O senhor está certo disso?" perguntou seu advogado preocupado. "Pela primeira vez na vida", respondeu Bernardo, "estou absolutamente certo do que estou fazendo." Enquanto isso, na biblioteca quase pronta, Clara e Caio organizavam os últimos detalhes para a inauguração. As estantes já estavam repletas de livros, os computadores instalados e as paredes decoradas com murais pintados pela comunidade. "Sabe o que é mais incrível?" disse Clara, arrumando alguns livros. "Como tudo começou com um pedido tão simples." Caio sorriu, lembrando-se daquele dia no riacho. Às vezes, os pedidos mais simples são os que mudam nossas vidas para sempre. A inauguração da biblioteca se aproximava, e com ela crescia a expectativa em todo o subúrbio ferroviário. O prédio de 3 andares, com sua arquitetura moderna e acessível, destacava-se na paisagem do bairro como um farol de esperança e possibilidades. Clara havia assumido a responsabilidade de organizar a cerimônia de inauguração. Aos 13 anos, demonstrava uma maturidade que impressionava a todos. Sob sua coordenação, a comunidade se mobilizou para criar uma celebração que representasse a união que havia tornado tudo possível. "Quero que seja mais que uma inauguração", explicou ela durante uma reunião do Conselho Comunitário. "Quero que seja uma celebração de tudo que aprendemos uns com os outros." Bernardo observava a filha com orgulho. Nas últimas semanas, havia notado como ela passava horas organizando fotografias e documentando histórias dos moradores do bairro. Seu projeto era criar uma exposição que contasse a história da comunidade através dos olhos de seus habitantes. "Ela tem o mesmo brilho nos olhos que a mãe tinha", comentou Dona Zuleide, que ajudava na organização. "Aquele brilho de quem encontrou seu propósito na vida." Caio, equilibrando seus estudos na nova escola, com suas responsabilidades na comunidade, tinha suas próprias surpresas preparadas para a inauguração. Junto com outros jovens do bairro, organizou uma feira de ciências que ocuparia o 2º andar da biblioteca. "Queremos mostrar que conhecimento e sonhos não têm fronteiras", explicou ele, enquanto montava uma experiência de física usando materiais reciclados. A notícia da inauguração chegou aos principais veículos de comunicação de Salvador. Jornalistas começaram a procurar Bernardo, interessados em entender como um empresário conhecido por sua frieza nos negócios havia se transformado em um agente de mudança social. "Não fui eu quem mudou o bairro", ele respondia sempre. "Foi o bairro que me mudou." Na véspera da inauguração, uma cena tocante se desenrolou na biblioteca. Clara encontrou Caio sozinho na sala de estudos, olhando para uma foto de seus pais. "Eles estariam orgulhosos de você", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real", respondeu Caio. "Parece um sonho." "O melhor tipo de sonho", completou Clara, "é aquele que realizamos juntos."
Naquela noite, Bernardo reuniu todos em sua casa para um jantar especial. Era a primeira vez que muitos dos moradores do subúrbio visitavam a mansão no bairro da Vitória. Para sua surpresa, não havia constrangimento ou desconforto, apenas a alegria sincera de pessoas que haviam aprendido a ver além das aparências. Durante o jantar, Dona Zuleide levantou-se para fazer um brinde. Sua voz, antes fraca pela doença, agora soava forte e clara. Quando meu neto chegou em casa naquele dia dizendo que havia recusado dinheiro de um empresário rico, confesso que pensei que ele tinha perdido o juízo. Todos riram. Mas Caio sempre enxergou o que realmente importa. Ele viu que o que precisávamos não era de caridade, mas de uma chance de mostrar nosso valor. As palavras de Dona Zuleide tocaram fundo no coração de todos os presentes. Bernardo, especialmente, sentiu seus olhos marejarem ao perceber quanto sua vida havia mudado desde aquele dia no riacho. Clara, segurando a mão do pai, sussurrou: "Obrigada, pai." "Pelo quê, minha filha?" "Por ter aprendido a ver com o coração." A noite terminou com música e histórias compartilhadas na varanda, com vista para a cidade que aos poucos aprendia a derrubar seus muros invisíveis. No horizonte, as luzes do subúrbio ferroviário brilhavam com a mesma intensidade das luzes dos bairros nobres, lembrando a todos que, sob o mesmo céu baiano, todos os sonhos têm o mesmo valor. O dia da inauguração da biblioteca amanheceu com um céu azul típico de Salvador. Desde cedo, o movimento no subúrbio ferroviário era intenso. Faixas coloridas decoravam as ruas e o cheiro de quitutes baianos preparados pelos moradores perfumava o ar. A biblioteca, imponente em sua simplicidade, tinha sido batizada de Centro Cultural Marina Santos, em homenagem à mãe de Caio. Na entrada, uma placa de bronze contava brevemente a história que havia unido aquelas pessoas tão diferentes. Um salvamento às margens de um riacho, um pedido inusitado e uma transformação que ultrapassou todas as expectativas. "Está nervosa?" perguntou Bernardo a Clara, que ajustava pela 10ª vez os arranjos de flores na entrada. "Um pouco", ela admitiu, "mas é um nervosismo bom, como se estivéssemos prestes a virar uma página importante." A cerimônia estava marcada para as 10 horas, mas desde as 8 a comunidade já se reunia nos arredores. Caio, vestindo uma camisa social presente de Dona Zuleide, recebia os convidados com a mesma simplicidade e carisma de sempre. O primeiro andar da biblioteca impressionava com seu acervo cuidadosamente selecionado. Além dos livros, havia uma sala de computadores moderna, espaços para estudo em grupo e um anfiteatro para apresentações culturais. No segundo andar, a feira de ciências organizada por Caio e seus colegas mostrava o potencial científico da juventude local. O terceiro andar abrigava a exposição fotográfica de Clara, contando a história da comunidade através de imagens e depoimentos. "Olha só isso", comentou uma senhora idosa, emocionada ao ver sua foto na exposição. "Nunca pensei que nossa história seria tão importante." Quando chegou o momento da cerimônia oficial, Bernardo surpreendeu a todos ao pedir que Caio e Clara conduzissem a inauguração. Os dois jovens que haviam se tornado símbolos vivos daquela transformação subiram ao palco improvisado sob aplausos calorosos. "Esta biblioteca não é apenas um prédio com livros", começou Clara, sua voz firme apesar da emoção. "É a prova de que quando derrubamos os muros que nos separam, construímos pontes que nos unem para sempre." Caio continuou: "Há alguns meses eu salvei alguém de um riacho, mas a verdade é que todos nós fomos salvos de alguma forma, salvos do preconceito, da indiferença, da descrença em nossos sonhos." A plateia, formada por pessoas de todas as classes sociais de Salvador, ouvia em silêncio respeitoso. Jornalistas registravam o momento, conscientes de que estavam testemunhando algo único. Dona Zuleide, sentada na primeira fila, chorava silenciosamente. Ao seu lado, Bernardo segurava sua mão, um gesto que simbolizava como as barreiras sociais haviam se dissolvido naquela comunidade. O momento mais emocionante veio quando um grupo de crianças do bairro apresentou uma peça de teatro retratando a história da biblioteca. Ver aquelas crianças representando a transformação da comunidade trouxe lágrimas aos olhos de muitos presentes. Após o corte da fita inaugural, a biblioteca foi aberta para visitação.
Os moradores circulavam orgulhosos pelos espaços, muitos tocando os livros com reverência, como se ainda não acreditassem que aquilo tudo era real. Viu só, disse seu Jerônimo, mostrando a oficina de reparos que funcionaria no subsolo. Agora nossas crianças não precisam mais sair do bairro para ter acesso ao conhecimento. No final da tarde, enquanto as pessoas ainda celebravam, Bernardo encontrou Clara e Caio sentados na escadaria da entrada, observando o pôr do sol. "O que vocês estão pensando?" perguntou sentando-se entre eles. "Em como um simples não ao seu dinheiro mudou tudo", respondeu Caio sorrindo. "Em como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar", completou Clara, apoiando a cabeça no ombro do pai. Bernardo abraçou os dois, sentindo uma gratidão profunda. Ali estavam eles, 3 pessoas que o destino havia unido de forma improvável, transformando não apenas suas próprias vidas, mas toda uma comunidade. 3 meses após a inauguração da biblioteca, os impactos positivos já eram visíveis em todo o subúrbio ferroviário. O espaço havia se tornado muito mais que um centro de conhecimento. Era um ponto de encontro onde sonhos ganhavam asas e possibilidades se multiplicavam. Caio, agora prestes a completar 15 anos, dividia seu tempo entre os estudos na escola nova e um projeto especial que havia criado na biblioteca. Um programa de mentoria em que alunos mais velhos ajudavam os mais novos com as matérias escolares. "É incrível como ele consegue multiplicar o conhecimento que recebe", comentou Clara com o pai, observando Caio orientar um grupo de estudantes. "É como se cada oportunidade que ele recebe se transformasse em 10 novas oportunidades para outros." A própria Clara havia encontrado seu caminho. Seu projeto de documentação da história local havia crescido, transformando-se em um programa de preservação da memória do bairro. Idosos da comunidade eram convidados a compartilhar suas histórias que eram gravadas e arquivadas na biblioteca. "Cada história que registramos é um tesouro", ela explicava com entusiasmo. "É nossa responsabilidade preservar essas memórias para as próximas gerações." Bernardo, por sua vez, havia revolucionado sua forma de fazer negócios. Sua rede de hospitais agora incluía clínicas comunitárias em áreas carentes, onde o atendimento era oferecido a preços acessíveis ou mesmo gratuitamente. O projeto piloto no subúrbio ferroviário já havia atendido centenas de famílias. "O senhor criou um novo modelo de negócio social", comentou um consultor internacional que visitava o projeto. "Está provando que é possível aliar lucro e impacto social positivo." Dona Zuleide, cuja saúde havia se estabilizado graças ao tratamento adequado, tornara-se uma figura querida na biblioteca. Todas as tardes, ela coordenava um grupo de contação de histórias para as crianças pequenas, resgatando contos e lendas da cultura baiana. "A senhora tem um dom especial", disse Clara, após observar uma das sessões. "As crianças ficam hipnotizadas com suas histórias." "É porque cada história carrega um pedacinho de quem somos", respondeu Dona Zuleide, seus olhos brilhando. "E quando compartilhamos essas histórias, nos tornamos parte uns dos outros." Um dia, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório na biblioteca, Bernardo encontrou o antigo talão de cheques que havia oferecido a Caio naquele dia no riacho. Olhando para aquelas folhas em branco, ele sorriu, pensando em como o verdadeiro valor das coisas não podia ser medido em dinheiro. "Pai?" Clara o chamou da porta. "Temos uma surpresa para você." Na sala principal da biblioteca, um grupo de jovens havia preparado uma apresentação especial. Era o resultado de um projeto de pesquisa sobre empreendedorismo social, inspirado na história da própria biblioteca. "Vocês nos ensinaram que transformação social não é sobre caridade", disse uma das jovens apresentadoras. "É sobre criar oportunidades para que as pessoas possam desenvolver seu próprio potencial." Caio, que havia ajudado a orientar o projeto, estava radiante. "Estamos apenas começando", ele disse. "Imagina quantas outras comunidades podem se transformar assim?" No final da apresentação, Bernardo foi chamado ao palco. Emocionado, ele mal conseguiu encontrar as palavras certas. "Quando eu era mais jovem", começou ele, "achava que sucesso se media pelo saldo bancário. Hoje sei que a verdadeira riqueza está nos sorrisos que ajudamos a brotar, nos sonhos que ajudamos a realizar, nas vidas que tocamos com o nosso exemplo."
Clara e Caio se juntaram a ele no palco, seguidos por Dona Zuleide. Ali estavam eles, uma família que o destino havia formado, unidos por algo muito mais forte que laços de sangue. O desejo sincero de fazer a diferença na vida uns dos outros. "Sabe o que mais me emociona?", disse Dona Zuleide olhando para os jovens na plateia. "Ver que o que plantamos aqui vai continuar crescendo muito depois de nós." O sol da tarde entrava pelas janelas da biblioteca, iluminando os rostos sorridentes daquela comunidade que havia aprendido que as maiores transformações começam com os gestos mais simples. No quadro de avisos, um cartaz anunciava novos projetos e iniciativas, provando que aquela história estava longe de terminar. Um ano havia se passado desde a inauguração da biblioteca, e as mudanças continuavam a se espalhar como ondas em um lago tranquilo. O projeto havia chamado a atenção de outras comunidades e empresários de Salvador, inspirando iniciativas semelhantes em diferentes pontos da cidade. Caio, agora com 15 anos, havia sido selecionado para representar sua escola em uma feira de ciências nacional em São Paulo. Seu projeto, que relacionava saúde pública e desenvolvimento comunitário, baseava-se em sua própria experiência no subúrbio ferroviário. "Não é só sobre construir bibliotecas ou hospitais", ele explicava durante sua apresentação. "É sobre construir pontes entre pessoas, sobre reconhecer que cada um tem algo valioso para oferecer." Clara, que havia acabado de completar 14 anos, surpreendeu a todos ao apresentar um documentário sobre a transformação do bairro. Com a ajuda de alguns universitários voluntários, ela havia compilado centenas de horas de entrevistas e imagens, criando um registro emocionante da jornada da comunidade. "Quando começamos este projeto", narrava ela no documentário, "pensávamos que estávamos construindo uma biblioteca. Mas, na verdade, estávamos reconstruindo nossos próprios valores, nossa forma de ver o mundo." Bernardo, observando o crescimento dos dois jovens, sentia-se cada vez mais convencido de que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Sua fundação agora recebia pedidos de ajuda de comunidades de todo o Nordeste, e ele se dedicava a replicar o modelo de desenvolvimento social que havia funcionado tão bem no subúrbio. "O senhor mudou muito", comentou seu antigo assistente durante uma reunião. "Está mais humano." "Não", respondeu Bernardo sorrindo. "Apenas aprendi a reconhecer a humanidade que sempre existiu ao meu redor." Dona Zuleide, que agora coordenava um projeto de horta comunitária nos fundos da biblioteca, havia se tornado uma espécie de conselheira para muitas famílias do bairro. Sua sabedoria simples e direta continuava tocando corações e transformando vidas. "Sabe o que mais me alegra?", ela disse um dia enquanto ensinava algumas crianças a plantar tomates. "Ver que nossos jovens não precisam mais sair do bairro para encontrar oportunidades. As oportunidades agora nascem aqui mesmo." Em uma tarde especial, a biblioteca recebeu a visita de uma comitiva internacional interessada em estudar o projeto como modelo de transformação social. Entre os visitantes estava uma representante da Unesco, que ficou particularmente impressionada com o envolvimento dos jovens. "O mais extraordinário", ela comentou, "é como vocês conseguiram criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Cada pessoa que se beneficia do projeto se torna um agente de transformação." Durante a visita, Caio conduziu uma apresentação sobre os resultados do primeiro ano da biblioteca. Os números eram impressionantes. Mais de 1.000 cadastros de leitores, dezenas de projetos educacionais em andamento, melhorias significativas nas notas escolares dos estudantes do bairro. "Mas os números não contam toda a história", ele explicou. "A verdadeira mudança está no brilho nos olhos das pessoas, na forma como passaram a acreditar em si mesmas." Clara, que documentava tudo com sua câmera, capturou um momento especialmente tocante. Um grupo de crianças pequenas, sentadas em círculo no espaço de leitura, ouvindo histórias contadas por Dona Zuleide. Entre elas estava uma menina que lembrava muito Clara quando mais nova, os mesmos olhos curiosos, a mesma sede de conhecimento. "É como um ciclo se completando", ela comentou com o pai. "Agora outras crianças têm a chance que Caio me deu naquele dia no riacho." Bernardo abraçou a filha, observando o movimento na biblioteca. Viu jovens estudando para o vestibular, idosos aprendendo a usar computadores,
mães participando de oficinas de empreendedorismo. Cada pessoa ali carregava uma história de transformação. Cada sorriso representava uma vitória contra o conformismo e a desigualdade. Sabe, Clara, ele disse, às vezes penso que fomos nós os maiores beneficiados por tudo isso. Aprendemos lições que nenhum dinheiro poderia comprar. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Salvador, Caio encontrou uma antiga foto sua, coletando material reciclável próximo ao riacho, onde tudo começou. Olhando para aquela imagem, ele sorriu, pensando em como um simples não ao dinheiro havia aberto as portas para algo muito mais valioso, a descoberta do verdadeiro valor das pessoas e do poder transformador da união entre diferentes mundos. Era uma manhã especial no Centro Cultural Marina Santos. A biblioteca celebrava seu 2º aniversário e uma exposição especial havia sido organizada para marcar a ocasião. As paredes do 1º andar estavam cobertas com fotografias que contavam a história daqueles 2 anos de transformação. Clara, agora com 15 anos, havia se tornado uma jovem fotógrafa talentosa. Suas imagens capturavam não apenas momentos, mas também emoções. O sorriso de uma criança ao ler seu primeiro livro, o orgulho nos olhos de um adulto aprendendo a escrever seu nome, a concentração de um grupo de estudantes preparando-se para o vestibular. Cada foto conta uma história de superação. Ela explicava aos visitantes. São pequenos milagres que acontecem todos os dias aqui. Caio, prestes a completar 16 anos, estava mais próximo que nunca de seu sonho de se tornar médico. Suas notas exemplares e seu projeto social haviam chamado a atenção de várias universidades, e ele já tinha garantido uma bolsa de estudos integral para o curso de medicina. Mas não vou deixar o bairro, ele fazia questão de afirmar. Quero construir aqui mesmo o primeiro centro médico comunitário, gerido pelos próprios moradores. Bernardo, observando os 2 jovens que haviam mudado sua vida de forma tão profunda, sentia uma mistura de orgulho e gratidão. Sua fundação agora apoiava projetos similares em 5 estados do Nordeste, cada um deles adaptado às necessidades específicas de cada comunidade. O segredo, ele costumava dizer nas palestras que agora dava sobre transformação social, é entender que cada comunidade tem sua própria sabedoria. Nosso papel não é impor soluções, mas criar espaços para que essa sabedoria floresça. Dona Zuleide, que continuava sendo o coração da biblioteca, havia iniciado um projeto de registro das histórias orais do bairro. Suas sessões de contação de histórias agora eram transmitidas pela internet, levando a cultura e a sabedoria popular do subúrbio ferroviário para pessoas de todo o Brasil. Quem diria, ela comentava com seu jeito simples, que as histórias que minha avó me contava iam viajar tão longe? Naquela manhã de celebração, algo especial aconteceu. Uma menina de cerca de 12 anos, moradora de uma comunidade vizinha, pediu para falar no microfone. Com voz trêmula, mas determinada, ela contou como a biblioteca havia mudado sua vida. Antes eu achava que sonhos eram só para quem tinha dinheiro, ela disse. Agora sei que sonhos são para quem tem coragem de acreditar neles. Clara filmava tudo, suas mãos tremendo levemente com a emoção. Ao seu lado, Caio sorria, lembrando-se de quando ele próprio era aquela criança que ousou sonhar. Bernardo, no fundo do salão, enxugava discretamente uma lágrima. No final da celebração, os 4, Bernardo, Clara, Caio e Dona Zuleide, subiram à pequena varanda no 3º andar da biblioteca. Dali, podiam ver toda Salvador, os prédios luxuosos da orla, as casas simples do subúrbio e, entre eles, pontes invisíveis de compreensão e respeito que haviam sido construídas. Às vezes me pergunto, disse Clara, o que teria acontecido se eu não tivesse caído naquele riacho? Ou se eu tivesse aceitado o dinheiro naquele dia, completou Caio. Ou se eu tivesse continuado sendo apenas mais um empresário focado em lucros, acrescentou Bernardo. Dona Zuleide, com sua sabedoria característica, sorriu. A vida é feita de pequenas escolhas que fazem grandes diferenças. O importante não é pensar no que poderia ter sido, mas celebrar o que é e sonhar com o que ainda pode ser. Enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os 4 permaneceram ali,
unidos por uma história que havia começado com um ato de coragem às margens de um riacho e se transformado em um movimento de transformação que continuava a crescer e inspirar novas histórias de esperança e renovação. No horizonte, as luzes da cidade começavam a se acender, lembrando que cada ponto de luz, por menor que seja, tem o poder de iluminar a escuridão. E ali, naquela biblioteca que era muito mais que um prédio com livros, continuava a brilhar a luz da transformação que só o amor, a coragem e a união são capazes de acender nos corações das pessoas.